E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, acabei de chegar aqui do trabalho, né? Quem não me conhece aí não sabe, mas eu trabalho à noite. Eu trabalho como técnico de som, né? Numa casa de shows. E, enfim, faço mais algumas outras coisas lá, portaria também, enfim. Mas isso não é o caso, né? E agora são, o quê? 1h30 da manhã e eu simplesmente resolvi abrir aqui a câmera, né? Ligar a câmera aqui e começar a gravar para eu desabafar e conversar um pouquinho, né? Porque nessas últimas 2 semanas eu postei pouquíssimos vídeos, se foram 2 ou 3, foram muitos, né? Primeiro porque semana passada eu fiquei doente, eu fiquei bem gripado, bem resfriado, né? Essa onda de frio que veio aí. E depois a minha cabeça não estava muito boa, eu comecei a ficar ansioso, muito ansioso com algumas coisas, né, pessoais aqui em relação à minha vida e tinha uma coisa que não estava me agradando muito no canal também, né, que eu estava levando muito para um caminho mais engessado, um caminho muito de forçar algumas coisas e forçar a trazer algumas coisas que eu achava que era uma boa ideia, mas no fundo eu não queria muito falar sobre aquilo, não queria fazer vídeo sobre aquilo, mas eu queria de certa forma colocar conteúdo para vocês, né? E tentar ser útil. Só que eu acho que acabou saindo um pouco do foco, do ponto principal que sempre foi para ser esse canal aqui. Que na verdade sempre foi para ser um negócio muito mais espontâneo, de realmente eu abrir a câmera aqui e falar absolutamente qualquer merda, qualquer coisa que eu quisesse, né? E isso tava me frustrando um pouco e começou a fazer eu ter menos vontade de gravar vídeos. E aí depois dessa última semana aí que eu fiquei muito ansioso, aí nos últimos dias eu tirei um tempo para mim, para começar para pensar e repensar algumas coisas que eu estava fazendo ou deixando de fazer em relação à minha vida. E uma das coisas, né, é claro que o canal eu não queria parar nunca, eu não pretendo parar, mas eu comecei a dar um valor e colocar ele de, de uma perspectiva assim na minha vida de uma forma que eu nunca quis, entendeu? Que seria meio que o centro da minha vida ou jogar muito de energia e tempo para ele, sendo que eu só queria basicamente, sei lá, se todos os dias, dia sim, dia não, assim, independente, né? Tá trazendo vídeos, tá trazendo algum conteúdo que ajudasse vocês, mas que realmente fosse mais algo para mim, principalmente no sentido de desabafo. E é por isso que eu estou vindo aqui e fazendo esse desabafo. E no fundo, o canal ele sempre foi meio que isso. Eu tentei trazer coisas diferentes, como eu falei, acho que tudo é teste, né? Depois de testar muito, eu cheguei à conclusão de que eu simplesmente quero só desabafar aqui e falar as coisas que eu penso do jeito que eu penso, sem me prender a tema ou qualquer coisa do tipo. E aí assim, o assunto do vídeo, o tema, ele vai sair naturalmente conforme eu falo aqui, faço o vídeo, né? E isso era uma coisa que estava me desagradando muito e que estava, querendo ou não, fazendo com que eu engessasse o meu conteúdo e nunca foi para ser assim. E aí eu comecei a perder o tesão de fazer um negócio, sabe aquela parada lá que você começa por prazer e aí depois você quer levar como trabalho e tipo, mano, que trabalho, tá ligado? Eu tô gravando uns vídeos aqui aleatório pra, enfim, para as pessoas ouvirem as merdas que eu tenho para falar, né? E talvez ajudar vocês aí de alguma forma. Mas o ponto é que eu nunca quis levar a sério no sentido de trabalho. Eu comecei a colocar uma pressão em mim e uma responsabilidade que não era para ter, né? Não que isso seja ruim, na verdade, né? Responsabilidades são extremamente importantes e boas, né? De diversas formas. Mas o ponto aqui que eu quero dizer é que, sei lá, eu só quero desabafar e conversar aqui sobre qualquer coisa, né? Eu não posso prometer que vai ter vídeo todo dia, porque nem todo dia eu vou estar me sentindo. Eu vou ter algo legal para falar, eu vou estar me sentindo não bem, mas assim, eu não vou estar naquele feeling de estar conversando.
E muitas das vezes, como eu já notei, assim, é muito engraçado, né? Porque eu percebo que os meus vídeos que performam melhores e os que eu mais sinto tesão de fazer e os que eu mais fico feliz de ter feito, né? São esses que são mais espontâneos, que eu simplesmente abro a câmera e começo a falar qualquer coisa, porque daí as coisas fluem sem eu realmente tá tentando controlar, tá tentando estar preso a algum tema ali, alguma coisa. Acho que deu para entender, né? O que eu quis dizer. E realmente eu não pensei, não trouxe nenhum assunto aqui, não tinha nada que eu realmente queria tá conversando aqui com vocês. É só mais um desabafo, eu acho que, tipo, provavelmente os vídeos eles vão começar a ser muito mais assim daqui pra frente. Pode agradar alguns, pode não agradar os outros, mas eu acho que o importante é que agrade a mim mesmo, né? Porque no final das contas, foda-se, né? Pô, foda-se. E tinha uma coisa que também que eu tava tentando fazer, tipo tentar manter um tempo padrão assim de duração dos vídeos, mas eu acho que isso aí tava, sei lá, tá fazendo eu enrolar muito. Tem um termo para esse negócio de enrolar, né? Mas enfim, tinha alguma outra coisa muito importante, muito legal que eu queria comentar, que eu tava pensando sobre isso enquanto eu tava tomando banho, né? Mas eu acabei esquecendo. Eu acabei esquecendo. Acho que o vídeo vai ser só isso hoje mesmo. Quem sabe amanhã ou depois de amanhã eu não traga algo mais interessante para falar, algum outro desabafo, né? É. Talvez eu só estivesse um pouco frustrado, na verdade, com algumas coisas nessas últimas essa última semana aí, né? Talvez eu estivesse um pouco frustrado. Mas no final das contas a gente acaba se reencontrando sempre, né, cara? Você só não pode parar, você só não pode desistir. E tem um ditado muito legal que eu nem lembro exatamente como ele é agora, mas que fala justamente sobre aquele negócio de você soltar às vezes. Às vezes para que algo flua, para que as coisas se encaixem no lugar, para que as coisas certas venham, para que aquilo que você está passando de ruim passe, às vezes você só precisa soltar e você, tipo, literalmente largar, largar a corda assim, largar o volante, largar o controle da sua vida e você falar, ah, quer saber, mano? A vida que me leve pra onde ela quiser e, tipo, o que for pra ser, vai ser. E foda-se tudo, tá ligado? Eu tô fazendo a minha parte aqui, eu tô dando o meu melhor, tipo, em todas as áreas da minha vida, assim, eu tô tentando ser o meu melhor. Eu sinto que eu sempre tô evoluindo, né? É claro que a evolução, ela nunca é algo linear em que só sobe, né? Vão haver flutuações em que você vai descer, você vai subir, e aí você vai fazendo isso aqui, mas o intuito é sempre a gente estar tá nessa crescente lenta e contínua, né? Das coisas. E é muito louco, porque não tem certo e errado também. Tipo, você tá indo para as direções das escolhas que você faz na sua vida e você está constantemente fazendo escolhas e não existe escolha certa e escolha errada. Só existem caminhos diferentes e eu acho que é isso, sabe? Acho que essa é a parte difícil de aceitar no mundo que a gente vive hoje, cheio de informação, cheio de estímulo e cheio de coisas para você fazer. Porque é uma coisa que me deixa muito frustrado, na verdade. É assim, eu até comentei
na verdade, com... Cheguei a comentar com alguém um tempinho atrás, uma semana e pouco atrás, exatamente sobre isso. Tipo, porra, eu queria ser 5 pessoas, sabe? Eu queria que existissem 5 Erics para que eu conseguisse me especializar em 5 coisas diferentes, sabe? Porque tem tanta coisa legal para você fazer na vida, tem tanta coisa que eu queria testar, tem tantos assim, tipo, na questão de empreendimento assim mesmo, de coisas, sei lá, mercado digital, marketing, por exemplo. Cara, tem tanta área, tem tanta coisa muito legal e aí, tipo, só que você não consegue fazer todas e fazer todas bem e você ter bons resultados em todas, tipo, de uma vez. Você tem que escolher uma e você tem que se abdicar de todas as outras e você escolher algo para sua vida tipo, é aquele negócio, você falar sim para para uma coisa é você falar não para todas as outras. E isso eu já notei que é uma coisa que acaba me frustrando e acaba me deixando paralisado, de certa forma, às vezes, evitando fazer escolhas, ou até mesmo, tipo, porra, eu já fiz a minha escolha, só que ainda assim eu continuo alimentando as possibilidades das outras escolhas, e aí você fica consumindo muita informação e você começa a querer tentar fazer de tudo e ao mesmo tempo, quando você quer fazer tudo, você não consegue fazer nada. E aí você, de uma forma ou de outra, você acaba se frustrando. Eu acho que era isso que estava me deixando muito ansioso nessa última semana, sabe? Porque eu tava vendo tanta coisa legal, eu tava querendo fazer tanta coisa, só que eu não tava dando conta. Tipo, eu sabia que eu não ia dar conta. Eu realmente sabia que eu não ia dar conta. Mas eu não queria largar nenhuma delas e eu continuava estudando e consumindo conteúdo e vendo e tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a surtar, eu quase coringuei anteontem, né? E no final das contas, porra, mano, é a vida. Você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer escolhas e você tem que entender que é o natural e eu acho que o importante realmente é a gente tomar cuidado para não se cobrar nesse sentido de escolha certa e escolha errada, porque não existe escolha certa e escolha errada. Você só tem que pesar e de preferência nem pensar muito, sabe? Porque eu acho que pensar muito também faz mal. Mas você só pesar assim e você entender quais são os benefícios e os malefícios, né? Assim, as recompensas e as consequências de cada escolha e você determinar uma delas como tipo sendo, ok, eu acho que essa é a que mais faz sentido. E aí você vedar, você tipo literalmente fechar a sua visão só para ficar naquilo, para você conseguir fazer aquilo, porque senão você não vai conseguir. E aí você vai ficar com a cabeça uma merda e você vai tiltar. E é muito fácil isso acontecer, principalmente quando você está muito na internet, sabe? Quando você está muito ligado com tudo. E no final das contas, eu acho que sempre volta para um negócio que eu costumo falar bastante, que é o simples fato de que você não precisa de nada nessa vida. Tudo aquilo que você precisa, você já tem. Literalmente, tudo aquilo que você precisa, você já tem. Mas você quer coisas. Querer é diferente de precisar. Quando você entende que você não precisa de nada para você ser feliz, que você já é feliz, quando você entende que você não precisa de ninguém para ser feliz, para você ser, é, tipo, quando você sabe e você entende que você não precisa de ninguém, mas você quer as pessoas por perto, e quando você não quer mais bem materiais, no sentido de precisar, assim, é muito importante a gente separar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. Quando você entra naquela coisa de precisar das coisas, você frita os seus neurônios para conseguir, para continuar não tendo aquelas coisas. E aí quando você pensa, tipo, ah, quer saber, foda-se, tá ligado? Tipo, foda-se, eu não preciso disso mesmo, assim, eu vou continuar fazendo, eu quero, sabe? Mas, porra, pra que eu tô dando tanta importância? Por que isso é tão importante, tá ligado? Por que isso é, por que eu tô dando uma importância a nível disso tirar a minha paz, sabe? Por quê? Entendeu? Por quê, sabe? Por que eu tô fazendo isso?
Sabe, será que faz sentido? Será que isso é tão importante, sabe? Não existem outras coisas mais importantes do que eu pensar, tipo, porra, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho um lugar para morar, eu tenho saúde. Cara, só de você ter saúde, cara, você já tem que ser muito grato, você já tem que pensar, tipo, caralho, eu posso tudo. Se você tem saúde, você pode absolutamente tudo nessa vida, sabe? Você pode absolutamente tudo. E você, cara, tem que pensar nisso como sendo o maior presente que você tem. Porque é difícil, cara. É difícil quando você tá doente, ou quando você tá sentindo alguma dor, quando, sabe, quando você não tá com a saúde 100% boa. É difícil de você fazer qualquer outra coisa, você conseguir focar em qualquer outra coisa da sua vida. Você não consegue. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para evitar que a falta dela nos impeça de viver a nossa vida e ir atrás daquilo que a gente quer ter. Porque aquilo que você precisa para você viver, você já tem. Você só quer ter as coisas. E tá tudo bem em querer, você precisa querer, porque querer as coisas, desejar elas é aquilo que move você do lugar, é aquilo que faz você evoluir, é aquilo que faz você viver coisas incríveis, e você ter resultados diferenciados e você realmente viver a vida que você gostaria de ter, a vida que você deseja. Só que entenda que você não precisa de nada disso. Quando você entende que você não precisa de nada disso, e você só simplesmente quer as coisas e você vai, tipo, fazer as coisas, tipo, meio que independente do resultado, porque você sabe que você tem que fazer aquilo. Enfim, acho que esse vídeo aqui já tá muito longo e eu já tô começando a falar nada com nada, tá? Eu já tô falando nada com nada porque já misturou vários assuntos. Isso é uma coisa que eu preciso treinar e eu quero fazer muito. É literalmente focar em uma ou duas coisas no máximo em cada vídeo, porque se deixar eu vou falando e vou ligando as coisas e os vídeos vão ficar muito extensos e eu também não quero que isso aconteça, né? Dá pra você ver, literalmente, quando a gente se diverte, o tempo passa rápido, né? Já vão dar quase 20 minutos de vídeo aí e eu tô falando aqui um monte de coisa aleatória. Mas eu não vou parar de fazer vídeo, eu quero manter uma constância boa, de pelo menos dia sim, dia não, sabe? Pelo menos ali 3 4 vídeos por semana. Eu sei que isso eu consigo manter e eu sei que para isso eu tenho cérebro. Mas eu não vou dar tanta importância, eu não vou querer fazer mais do que eu posso fazer no momento. Não vou querer ser outra coisa que não seja eu, sabe? Só quero ser eu. Só quero fazer aquilo que eu quero fazer. Em relação a esse canal aqui, eu digo. E aos vídeos. Enfim, é isso.